tudo bem? Gostaria de falar para você hoje sobre um tema um pouco complexo, um pouco estranho: sexo com demônios. Isso existe? O que a literatura fala a respeito disto? Muito bem, eu quero me reportar à literatura grega. Quando nós lemos, na verdade, a literatura grega, quando nós entramos então em conhecimento, em contato com a poesia grega, com a mitologia grega, nós vamos encontrar relatos de manifestações dos chamados deuses gregos. Então, eles se manifestam e muitas vezes eles também eles se materializaram e eles até se manifestaram de uma forma corpórea, não se identificando como deuses, e eles então coabitaram com mulheres. E do coabitar de um deus grego, então com uma mulher, uma humana, então geraram alguns personagens, algumas figuras que são chamadas de demiurgos. O demiurgo, na verdade, era como se fosse um deus menor, normalmente filho de um deus grego e um humano, uma humana. Então o que acontece então? Nós temos na literatura registros acerca desse envolvimento de um ser de natureza espiritual com um humano. Olha só, mas o que a Bíblia fala a respeito disto? Há algum relato consistente e claro na Bíblia a respeito disto? Eu poderia dizer a você que, a priori, não há nenhum texto muito claro a respeito disto. Mas existem alguns versículos, e eu quero apresentar pelo menos dois a você nesse vídeo, que a gente poderia entender como alguma possibilidade. O primeiro texto é Gênesis capítulo 6. No capítulo 6 de Gênesis nós temos o anúncio então do dilúvio. No capítulo 6 de Gênesis nós temos, na verdade, um relato da corrupção do gênero humano. E lá no capítulo 6, verso 2 do Gênesis, nós temos então assim a seguinte expressão: os filhos de Deus. E lá diz assim: os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram formosas e tomaram para si mulheres. Dá a entender que os filhos de Deus tomaram para si mulheres, coabitaram com elas. E se você continuar a leitura depois do versículo 2, você vai perceber que eles geraram filhos com essas mulheres. E a Bíblia diz que que esses filhos eram os poderosos na face da terra. Bom, veja bem, mas essa expressão filhos de Deus, quem são esses filhos de Deus? Alguns acreditam que, na verdade, esses filhos de Deus são os descendentes de Sete, da linhagem de Sete. A linhagem de Caim foi a linhagem, então, digamos assim, rebelde. Caim foi o rebelde. Mas a linhagem de Sete, a partir da linhagem de Sete, nós temos Enos. E começou-se então a invocar o nome do Senhor. Nessa teoria, nessa corrente interpretativa de que filhos de Deus eram os da linhagem de Sete, então nós vamos entender que eram seres humanos, normais, que coabitaram com as mulheres, que são chamadas então de filhos dos homens. Porém, há uma outra teoria, há uma outra interpretação de que os filhos de Deus
não seriam seres humanos, mas seriam, na verdade, anjos. Mas há algum outro texto na Bíblia que mostra para nós uma possibilidade disto? Bom, o termo filhos de Deus aparece, na verdade, ali em Gênesis, e nós vamos encontrar a mesma terminologia no livro de Jó, no capítulo 1. E lá no capítulo 1 de Jó, a terminologia filhos de Deus se refere aos anjos. Lá no capítulo 1 de Jó diz então assim, que houve um tempo que os filhos de Deus se reuniram, foram à presença do Senhor. Os filhos de Deus estavam reunidos à presença do Senhor e apareceu entre eles Satanás. Veja bem, ali tudo indica para nós que era uma assembleia, uma grande reunião com os anjos diante de Deus. E no meio deles apareceu também Satanás. Veja que a mesma terminologia filho de Deus em Jó, no capítulo 1, é o mesmo que aparece então em Gênesis, capítulo 6, verso 2. Pegando essa perspectiva, e filho de Deus se refere então a anjos. No caso lá de Gênesis capítulo 6, verso 2, se refere então a anjos caídos. Anjos que caíram e eles coabitaram com as mulheres. E nesse coabitar com as mulheres, eles geraram. E alguns acreditam que, na verdade, eles acabaram gerando gigantes na face da terra. E esses gigantes são chamados então de poderosos na face da terra. Muito bem. Veja só. Então esses textos, e principalmente Gênesis 6, verso 2, dá-nos a entender esse processo de seres espirituais coabitando com seres humanos. O que nós podemos ter mais? Nós temos relatos de muitas pessoas, tanto mulheres como homens, de terem então relacionado então com demônios. Me lembro de pessoas que relataram que demônios vinham à noite e se relacionavam sexualmente com essas pessoas. Trabalhando na área da libertação já há tantos anos, ouvi, na verdade, muitos relatos de pessoas que os demônios vinham, tocavam em suas partes íntimas e se relacionavam. E vi gente que até gostava disto. Bom, gostaria de pensar uma coisa agora também. Isso me faz lembrar do Talmud, da literatura babilônica, no qual registra um personagem chamado Lilith, que alguns têm tido como um demônio da sensualidade, da luxúria. E quando a gente olha também para o baixo espiritismo, encontramos castas de espíritos como pombagiras, ciganas, que na verdade são demônios sensuais, da luxúria, que são demônios que promovem, na verdade, a perversidade sexual. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar também a passagem das Escrituras do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, especificamente o verso de número 9. Lá fala de Satanás como o dragão, a antiga serpente, o sedutor do mundo. Quando nós olhamos então para a Bíblia, percebemos que Satanás é colocado como aquele que seduz.
seduz para o engano, seduz para o pecado. Quando nós olhamos, na verdade, para a Bíblia, no capítulo 10 do Evangelho de João, nós encontramos Jesus dizendo que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E ele disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Na verdade, quando os anjos caídos, que se afastaram de toda fonte do bem, que é o próprio Deus, eles tocam nas partes íntimas das pessoas, quando eles, na verdade, acabam se envolvendo de uma forma sexual com as pessoas, ainda que eles não tenham sexo, eles sejam assexuados. Mas eles fazem isso por quê? Para promover a perversão, para tirar a inocência das pessoas. Alguém outra vez me perguntou, mas como se eles não têm sexo, eles são assexuados? Sim, é verdade. Mas eles fazem isso para perverter, para levar as pessoas à perversão, para tirar a pureza, a inocência, para oprimir as pessoas e promover no mundo a sensualidade, a luxúria. Porque Deus é santo, é puro. Eu disse outro dia que se nós fôssemos resumir todos os atributos divinos, todos os atributos de Deus, todos os atributos do Senhor, nós poderíamos resumir com a palavra santidade. Deus é santo. E no ser santo cabe todos os outros atributos de Deus. E o diabo trabalha para destruir no ser humano o sentimento, a vontade, o desejo da santidade, de se parecer com Deus. Então eu gostaria de deixar esta palavra com você. E que você, na verdade, se volte para a palavra de Deus. Se volte e saia daquilo que é contrário à santidade, à pureza de Deus. Gostaria também de, neste momento, dizer a você, compartilhe esse nosso vídeo, passe para outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Será muito importante, muito valioso ou muito valiosa a sua inscrição, o seu compartilhamento será valioso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida e que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, que Deus te abençoe.